Seja muito bem-vindo a mais um episódio de aquecimento e essa semana está sendo maravilhosa. Que semana, não é um aquecimento, é uma semana que tá pegando fogo. E eu tenho certeza que você aí que está acompanhando esses aquecimentos para o nosso super evento, a Jornada do Palestrante Profissional, que já começa na próxima semana, tá anotando muitas coisas aí no seu caderninho de anotação. E hoje, desse episódio de aquecimento, você vai conhecer a história da Patty Jung. Ela que tem uma trajetória curiosa, né? Uma mulher que tinha medo de falar em público, uma mulher que era retraída e acabou se tornando palestrante. Palestrante que já faz palestra no formato profissional. Palestrante que já está inserida no mercado. Ou seja, uma mulher que antes tinha vergonha de falar em público se torna uma palestrante. E você vai entender toda essa trajetória e muitas coisas que ela precisou fazer para vencer esse medo, muitas estratégias que ela aplicou para poder estar inserida no mercado, está no cast de uma das maiores agências de palestras do Brasil e já, com toda certeza, fazendo calls com clientes, vendendo o seu peixe, vendendo a sua palestra. Então, fica atento, presta bastante atenção nesse episódio que você vai entender tudo que ela fez, vai conhecer a jornada da Patty Jung. Bora pro episódio. Uma mulher incrível que você vai conhecer hoje, especialista em comunicação, liderança, inteligência emocional, e a promessa dela é a seguinte: gerar comunicação eficaz dentro das empresas, com o objetivo de gerar engajamento e lucratividade. Algo que as empresas amam, né? O que as empresas querem, né? Hoje um dos maiores gargalos e déficit de resultado nas empresas é a comunicação. E ela é especialista nisso. Exatamente. A gente tá falando de alguém aqui que tem sobrenome de gênio da psicologia, hein? Apresento para vocês Patty Jung. Seja muito bem-vinda, Patty. Seja bem-vinda, Patty. Muito obrigada. Primeiro quero agradecer o privilégio, a honra de estar sentada à mesa com vocês. A honra é nossa. E eu estou muito feliz de estar aqui para a gente trocar umas ideias, experiências, fazer esse bate-papo. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, e eu quero saudar também meus parceiros aqui, DJ, Chicão. Bora. Fala aí, galera. Cara, é um prazer enorme ter mais uma aluna, uma palestrante Pro MBA Premium Plus. Tem um selo de excelência e de qualidade ali chancelado, né? É uma honra pra gente receber você aqui, Patty, poder compartilhar um pouco desse teu conhecimento junto a todos esses palestrantes que estão procurando mais oportunidades de aprendizado, mais oportunidades de conhecer novas técnicas através de quem já está dentro do mercado de palestras. Então, fico muito feliz. Utilizando até esse espaço junto com a Patty, mas estendendo para todos os MBA Premium Plus, depois do nosso evento MBA Evolution, eu me senti, sabe como? Sabem quem é Nuno Cobra? Tô ligado. É o treinador do Ayrton Senna. Exatamente. E eu vejo o quanto é honroso a gente treinar tanta gente boa. Então hoje eu me sinto meio como o Nuno Cobra, cara. Eu fico tentando ver como... É sério, como que ele se sentia treinando, ele era o coaching do Ayrton Senna. E eu acho que o nosso papel, depois dessa imersão do MBA Evolution, eu saí de lá, Lucas, e eu confesso pra você que eu tive dificuldade de dormir mesmo estando quebrado de sono. Com a adrenalina lá em cima. Com a adrenalina lá em cima, um efeito hormonal aqui, alguma coisa me adrenalizou. E eu meio que eu me senti, eu saí dessa imersão e que a Patty estava junto com a gente, meio como o Nuno Cobra, cara, sendo coach de pessoas fantásticas. Caiu a ficha? Caiu a ficha. Sabe qual foi a ficha? Legal, eu tinha pensado por esse lado. A conclusão que eu cheguei, quando alguém, a partir de hoje, né, quando alguém me perguntar onde eu trabalho, vocês têm a noção que a gente trabalha dentro de uma enciclopédia? De um centro de treinamento. Cara, o tanto de gente com conhecimento diferente que agrega tanto valor, é uma enciclopédia. É muito louco, mas que isso fique pra nós, acho que cai uma ficha pra nós e cai uma ficha pra os palestrantes também, né? Não uma responsabilidade de pressão, mas que vocês entendam como nós também somos abastecidos. Exatamente, enxergamos vocês. O MBA Evolution, ele me ensinou. Se tem uma das grandes lições entre várias que eu aprendi lá, é essa, a minha posição na Terra. Hoje eu sou um treinador de pessoas extraordinárias, como o Nuno Cobra era do Ayrton Senna. Muito bom. E já começando essa pegada, Patty, eu queria convidar você aqui a contar um pouco mais sobre você.
Você é uma palestrante especialista em comunicação. Como você chegou até esse ponto? O que faz da Paty alguém que ama falar sobre comunicação e ajudar pessoas nesse ponto? Olha, minha história como palestrante faz tempo que eu palestrava. Mas palestrava nas comunidades, na minha igreja. E era assim... Vamos retroceder primeiro. Beleza. Eu fui aquela adolescente extremamente tímida que não conversava olhando no olho. Aquela pessoa que quem me viu lá e hoje está me vendo aqui não imagina que é a mesma pessoa. Eu era a pessoa que não falava, que nunca subiria num palco, que não apresentava trabalho de escola. Em algum momento isso virou... Depois a gente pode conversar melhor sobre isso, mas eu tive essa virada de chave. E já adulta, eu comecei a palestrar para ajudar a minha comunidade. Eu tinha um conhecimento e que eu podia passar para essas pessoas. Não queria que ficasse só comigo, porque eu sabia que eu poderia mudar a vida daquelas pessoas com aquele meu conhecimento. Mas começou assim. Tem um curso Como Deixar de Fumar. Eu sou fonoaudióloga. Então, você pode ir lá e falar? Então, eu ia lá e explicava. Explicava um pouco das questões da doença que pode trazer para o trato todo respiratório. Mas eu não queria ficar só nisso. Eu começava a falar assim, não, mas é uma mudança de hábito. Então, eu começava minha palestra mostrando a coisa ruim, mas querendo, não, vamos mudar o hábito, vamos virar a chavinha do cérebro. E eu comecei mostrando tudo o que eles poderiam fazer nesse caminho que eles estavam na mudança de hábito. Então, durante muitos anos, eu comecei a palestrar falando para eles de inteligência emocional, mudança de hábito. Mas daí, olha, Patrícia, vai ter um encontro de casais. Você pode falar sobre sexualidade? Daí eu lá... Você era da área da saúde, daí explicava sobre sexualidade. Enfim, daí, há alguns anos atrás, eu pensei, conversei com Deus, queria um propósito, assim, eu queria uma área que fosse a minha área de formação. Eu sou fonoaudióloga, mas eu queria algo que pudesse transformar as vidas das pessoas. Um tema, o meu tema. Como eu poderia dentro daquela minha formação. Foi quando eu conheci a comunicação não violenta, a comunicação assertiva e comecei a estudar muito as técnicas para você se comunicar melhor com as pessoas. E isso mudou a vida da minha família. O meu relacionamento primeiro, o meu relacionamento com meu marido, o meu relacionamento com a minha filha, na época ela era bem pequena. E eu vi que aquilo era algo que eu não podia deixar para mim, porque estava impactando demais a minha vida. Falei, não, pera, vamos levar isso para algum lugar. E foi quando eu comecei a me especializar cada vez mais em comunicação, que já é a área da fonoaudióloga, mas numa comunicação eficaz, uma comunicação assertiva, uma comunicação com inteligência emocional, com autorresponsabilidade. Então, foi a partir desse momento que eu conheci uma forma melhor de me comunicar, que eu comecei a passar para as pessoas. Então, esse foi o ponto da virada. Que eu cheguei no meu nicho, vamos dizer assim. Que legal. Eu vejo aqui, tá? Paty, ó, já metendo uma consultoria aqui no meio. Mas eu vejo que são algumas viradas aí. Por quê? A primeira virada, essa quebra, né, da timidez, da adolescência, que todo mundo, acredito, a grande maioria já passou por isso, inclusive eu. E para depois descobrir, né, as suas habilidades e posteriormente começar a contribuir com a humanidade, com o teu conhecimento. E tudo isso, pelo que você está falando aqui, me corrija se eu estiver errado, de uma forma, assim, generosa, de uma forma de entrega. Ah, me chamou ali, eu vou. Exato. Vamos falar sobre sexualidade? Tá ali a Paty. Vamos falar sobre comunicação? Tá ali a Paty. E qual foi a virada e que ferramenta foi utilizada para se transformar a Paty palestrante com um produto embalado para o corporativo, para o que nós chamamos de palestrante profissional. A divisão, já falei isso algumas vezes, o palestrante comum é aquele que discursa, é aquele que fala sobre o que sabe. E o palestrante profissional é aquele que, mercadologicamente, consegue embalar o seu produto e que esse produto ele gera um desejo no mercado corporativo, como o Lucas sempre ensina pra gente. O que te despertou para isso? Qual foi a ferramenta que te despertou para isso? O que você utilizou para conseguir chegar nesse estágio? Essas respiradas vocês cortam, né? Aqui é tudo ao natural. Então vamos lá. Continuando ainda nessa parte do voluntário, do servir, eu abri minhas redes sociais porque eu falava assim, eu
faço uma palestra, são poucas pessoas. Eu quero atingir mais pessoas. Porque quem não vive para servir, não serve para viver. E eu abri minhas redes sociais. Quando eu abri, eu descobri, eu conheci que existe um mundo de palestras corporativas através do MBA. Então, foi servindo que o MBA chegou até mim. Que bacana. E, a princípio, eu falei assim, nossa, eu fiz primeiro aquele curso pré-lançamento de vocês. Falei, nossa, eles entregam muito, eu vou querer fazer esse curso. E eu falei assim, eu preciso me melhorar. Eu sempre gostei de estudar. Eu quero melhorar para melhorar as minhas palestras. Então, eu entrei com o intuito no MBA de melhorar minhas palestras para servir de uma forma melhor e mais eficiente. Foi quando eu conheci vocês, comecei o curso e vi que eu poderia servir de uma forma profissional, servir no corporativo, né? Minha primeira mentoria foi com o Francisco e ele já de cara falou assim, não, você tem que já sair palestrando para as empresas. Você tá, não sei se ele usou esse termo pronta, mas você já pode palestrar para as empresas. É que você tinha um pouquinho ainda de uma insegurança, né? Não é? E eu não entendia por que daquela insegurança se você já estava com... Já tinha matéria-prima forte. Ele falou, e você tem uma matéria-prima? Exatamente. Então, a virada de chave foi o MBA do palestrante. O curso que vocês ensinam tudo, o passo a passo. Paty, você, em algum momento, antes dessa descoberta, você já tinha insights, você já tinha coisa assim que palpitava, sabe aquele sentimento, aquela sensação de que, nossa, eu preciso fazer algo diferente, nossa, eu preciso fazer algo, e aquilo fica pulsando. Só que algumas coisas te seguravam, algumas travas te bloqueavam de aflorar essa parte palestrante, essa parte que tem o desejo de transformar, de desenvolver pessoas. Quando você olha para esse cenário, fica nítido hoje, você vê essas barreiras que você teve que quebrar para conquistar isso que você está tendo agora? Foi. Não, é nítido. É uma virada, é o antes e depois. O antes do MBA, né? E depois do MBA. Como é que era esse antes? Só pra gente entender. Antes era a pessoa que palestrava, que tinha a vontade de transformar as vidas, porque entendia que aquilo podia mudar, que eu podia mudar o seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com o seu filho, e eu já tinha esse entendimento que até a sua vida profissional podia ser mudada por meio da comunicação. Se você era líder de uma equipe, eu entendia que se você se comunicasse da maneira correta, a sua equipe poderia ser transformada. Se você era um colaborador e você se comunicasse melhor, você poderia galgar outros passos. Eu tinha esse entendimento, mas eu não tinha o caminho. Eu não conhecia como poderia chegar até. Porque eu comecei, antes do MBA, palestrando lá no meu trabalho. Então, eu reunia as equipes, eu treinava as equipes dentro do, vamos dizer, corporativo, dentro da onde eu trabalho. Então, e eu via a mudança. Eu via que, essa equipe não está engajada. Então, essa equipe está muito diz que me diz que vamos melhorar essa cultura de comunicação. E as coisas começaram a fluir, mas eu não tinha o caminho. Boa. Eu quero fazer uma pergunta para o Francisco. A Paty que é entrevistada aqui hoje, mas eu quero aproveitar o que foi dito aqui para fazer uma pergunta para o Francisco. Então. A gente fez o podcast já com a Ana Paula, com a Simone e agora com a Paty, e eu percebi 3 coisas em comum entre elas. Eu percebi que aconteceu algo na vida delas que levaram elas a perceber alguma coisa, a descobrir algo que deu vontade, e aquilo foi tão impactante que precisava ser contado para outras pessoas. E é muito engraçado como esse padrão ele se repete muitas vezes no palestrante. A descoberta, né? Que nem aquela alegoria da caverna de Platão. Descobrir alguma coisa, preciso falar para as pessoas. Por que isso acontece? Porque o palestrante, ele é esse cara, essa mulher que vê algo e precisa contar para as outras pessoas. E por que tantas pessoas não conseguem enxergar esse algo? Então, eu acredito que tudo é pela influência de alguma... A Paty mesma falou que ela já fazia isso e ela nos viu em algum momento comentando sobre isso. Todo mundo não, todo mundo é muita gente. Mas a maioria das pessoas, Lucas, elas têm as suas histórias, elas têm as suas crenças e elas conseguem identificar que aquilo é especial. E quando vem esse formato de palestra, é uma ferramenta.
A palestra é uma ferramenta de você estender quem você é, né? Você é um excelente filho, um excelente marido, um cara fantástico dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Como você pode multiplicar isso? Eu acredito que hoje a ferramenta, uma das maiores ferramentas, se não a maior, é através das palestras. Como aconteceu comigo? Eu conseguia entender algumas habilidades que eu tinha, para mim era claro algumas coisas que eu fazia para mim e para aqueles que estavam ali a poucos metros de mim. E quando eu assistindo algumas palestras, né, no meu caso, eu tô falando de, né, sou um pouquinho mais velho que vocês, então, lá dos primórdios, quando os primeiros palestrantes, entendeu? E que eu fui influenciado por eles, professor Gretchen, Rodrigo Cardoso, Leila Navarro, Tony Robbins, e enfim... Quando eu vi essas pessoas, eu falei, caraca, eles estão fazendo o que eu não sabia que eu poderia fazer. Eu consegui identificar que dentro deles, eles tinham ali um conhecimento, tinham uma cura, tinha algo que eles estavam multiplicando. Então, hoje, os palestrantes, eu vejo, e essa sua pergunta cabe muito para esse momento, por quê? As pessoas têm esse superpoder, as pessoas têm algo que elas poderiam, só que muitas vezes está ali recluso. Você... foi o autor da frase que palestras salvam vidas. E as pessoas, quando ela se desperta para que aquilo que ela tem uma ferramenta, ela tem um método de multiplicar e de alargar e de que isso se torne não só um propósito intrínseco, mas que isso se torne uma forma de vida, um estilo de vida, e aí ele se torna um palestrante profissional ou caminha como a Paty tem feito para se tornar um palestrante profissional. E a gente vê realmente isso em comum em todos eles. Todos eles passaram por algum processo, sofreram alguma coisa ou fizeram algo. E aí descobriram, é como se fosse uma... Como é que eu posso falar para vocês? Uma conversão. É sério, eu me converto agora a compartilhar o que eu vivi, o que eu sou com o universo. Não é fácil fazer isso, não é todo mundo que tem esse chamado. Tá entendendo? Mas aí eles têm esse chamado. E aí como eu vivo disso? Porque é muito difícil você ter que trabalhar 44 horas em um lugar onde não é o teu propósito e você ter que colocar o teu propósito como um hobby. Propósito não é hobby. Tem como a gente viver? Nós vivemos esses últimos 2 dias agora intensamente o que a gente vive, o que a gente tem como um propósito. Então você tem uma opção. Ou o seu propósito é um hobby, ou você coloca ele como seu estilo de vida. Eu optei, e todos os palestrantes Premier Plus optaram em ter isso como um estilo de vida. Eu vivo isso 24 horas por dia. A gente precisa viver, né? Paty, qual que é a sensação da possibilidade de viver do seu propósito? É espetacular. A palavra seria, então, entusiasmada. Porque você fica... você vê que você vai poder mudar vidas, mudar a sua vida, vivendo aquilo que você acredita. Então, entusiasmada. Perfeito. Entusiasmada que é cheia de Deus, né? Cheia de um propósito. Então, é isso, é empolgada, entusiasmada. E estudando a comunicação dentro desse mundo corporativo, você começa a perceber que a maioria dos problemas de uma empresa resvalam na falta de comunicação ou na comunicação que gera conflitos. Então, você vê grandes empresas, tipo Microsoft, Starbucks, que só cresceram, chegaram no momento, estagnaram e só cresceram depois que entrou alguém com uma visão de comunicação totalmente aberta para conseguir fazer isso, essa visão, essa mudança. A Starbucks estava falindo quando entrou o CEO e falou, pera, vamos mudar a comunicação, vamos treinar esses gerentes. Então, imagina, eu tenho isso e eu posso passar isso para as empresas. E o que eu vou falar lá nas empresas vai gerar lucro? Vai ser bom para a empresa? Uma empresa que quase falida como a Starbucks, que revolucionou por conta da comunicação. Aconteceu a mesma coisa na Microsoft. Imagina acontecer na sua empresa. Só que isso não é só para a empresa. Quando você muda a comunicação da empresa, você muda a comunicação do funcionário, do colaborador. E isso muda a vida dele. Cara, você me fez lembrar tanta coisa interessante aqui, desde do momento em que nos conhecemos, essa nossa jornada. Acho que vocês não sabem, eu nunca falei pra vocês, mas a Paty, ela sempre mandava mensagem pra mim. DJ, quando é que a gente vou ter a oportunidade de gravar um podcast com você? Não era? Sempre no Instagram, ela sempre mandava, sempre. E isso é dela. Viver o mercado é isso, é buscar oportunidade, é estar sempre disposto. E
Uma coisa que você falou nesse final de semana no MBA Evolution é que nós temos que viver o mercado, a gente tem que viver a vida que a gente almeja, a gente precisa viver agora, para que ela aconteça lá na frente. E a Paty mentalizou tanto isso, de tanto ela falar, olha o que aconteceu hoje. Não só mentalizou, como Buscou. Lá, né? Eu lembro que ontem foi engraçado, né? Porque a outra Paty, a esposa do Francisco, falou: olha, quem quiser ir gravar amanhã, depois do evento, for ficar aqui em São Paulo, quiser gravar, amanhã a gente vai gravar o dia inteiro e tal. E aí uma hora ela chegou em mim: pô, DJ, você nem me falou nada. E a Paty tava falando, e aí parece que foi o universo contribuindo. De tanto que ela buscou aquilo, o universo empurrou. Vai, filha. Total. Fala lá. Imagina se ela não tivesse no evento. Olha só como a oportunidade, ela é um cavalo que vai passar ali. Se a gente estiver preparado para pular em cima, a gente a cavalgar. Se não tiver... É isso mesmo. E eu fiquei com uma pergunta aqui que eu queria te fazer. Dei todo esse rodeio para fazer uma pergunta, né? Você... de todas as técnicas, de todas as estratégias, de tudo que você vem aprendendo no MBA, nesse processo, na convivência, qual foi a técnica ou a habilidade que antes você via muito difícil, muito distante de ser conquistada e hoje você já tem muito mais claro? Não é mais uma dificuldade para você, não é mais um medo. O que o MBA trouxe para mim não é uma técnica. Pode ser uma estratégia. É estar em movimento. Todo o tempo estar em movimento. É uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia. Então, é uma estratégia, é uma técnica. E eu aprendi no MBA. E eu acho que nesse evento vocês viram que eu apliquei incessantemente o estar em movimento. A todo momento que eu tinha a oportunidade, eu me posicionava, eu falava, eu perguntava. E isso eu aprendi no MBA, estar em movimento. O estar em movimento me gerou novas oportunidades. Por exemplo, eu falo de liderança. Eu fui convidada a ser coautora de um livro de liderança que eu vou falar sobre delegar. Porque você tem que saber delegar e a comunicação é saber delegar corretamente. Então, todo o tempo eu fui aprendendo. Estar em movimento. O Lucas sempre falava: continue em movimento. Então, vocês pediam para fazer alguma coisa? Eu precisava fazer. Eu estava em movimento. Surgia uma oportunidade. Ou estava conversando com o DJ. DJ, olha lá. DJ, fiz isso. Então, o estar em movimento foi o start. E é muito memorável pra mim o dia que você tava gravando a palestra e você colocou uma escadinha porque não tinha tripé, botou lá o celular em cima. É verdade, eu não lembrava disso, É muito legal, porque a gente analisa muitas palestras e a gente ouve muitas desculpas do porquê não foram feitas. E dentro daquele cenário, você deu um jeito de fazer. Não teve desculpa. Você desenrolou, deu um jeito de fazer. Ah, não tem o tripé. Arrumou o tripé. E o palestrante, ele precisa, quando a gente fala estar em movimento, é que ele precisa estar todo momento buscando soluções em condições que aparentemente não existe uma solução ali. E você já aplicou isso, ou seja, é algo que está dentro do seu radar. Isso é muito bom e vai trazer muitas oportunidades para você. Eu queria estender um pouquinho essa pergunta do DJ para perguntar o seguinte para você. Você fala de um assunto técnico. Comunicação é algo técnico. Sendo algo técnico e algo que você já domina, por que você precisa da ajuda de um curso de palestrantes para falar isso para as empresas? Que a sua palestra precisa ser estruturada. A sua palestra tem que ter uma entrada impactante. A sua palestra tem que ter um rapport, tem que ter um storytelling. A sua palestra tem que ter um efeito catapulta. E isso eu aprendi no MBA do palestrante. Porque eu tenho o conhecimento, tem. Cada vez mais a gente vai adquirir mais conhecimento. Mas vamos dizer que a comunicação é a minha especialidade. Mas ser palestrante é a especialidade do MBA. Então, ser palestrante está comigo. Fazer o palestrante está com vocês. Muito bom. Deixou o Francisco sem palavras. Não, você, Paty, eu espero que eu vou te falar isso de uma forma positiva. Você lembra muito, muito... Eu vendo você e eu vi você nesse final de semana, lembra muito eu no começo da carreira. Eu não perdia nenhuma oportunidade. Eu era caçador e criador de oportunidades. Esse movimento que você falou me fez lembrar. E eu observo, assim, a gente observa tudo. Nossos olhos é como águia. E algumas pessoas se destacam, né, no meio da multidão. Você foi
uma delas lá entre tantas pessoas, e me lembrou o meu início de carreira, como eu não perdi as oportunidades, como eu, de uma forma ética, como você foi, expansiva, como você foi também. É difícil você ser expansivo e ético, porque o nosso volume, às vezes, assusta um pouco, né? E você me lembrou isso. Mas agora eu sei que a gente está partindo para o final, e eu tenho que te fazer uma pergunta. O que foi o MBA Evolution para você, esses 2 dias, essa imersão, essa experiência, esse mergulhar no universo de palestras? Como que você define ele e o que ele causou na tua vida? Foi impactante. Foi aquele momento que a gente falou muito, foi da permissão, do desenvolvimento pessoal, de entender que tudo pode ser feito com a técnica certa, com a vontade, com a permissão. Foi encantador. Conhecer ali aquele mundo, estar ali, vivenciar tudo aquilo, foi uma experiência única, verdadeira e única. O que você tira de lá? Se pudesse falar assim, ó, tem uma... Como se uma palavra fosse uma pedra preciosa, o que você saiu de lá ao final daquela loucura toda? O que você fala, poxa, isso eu saí de lá? 2 palavras: ação e privilégio. Porque foi um privilégio estar lá. Mas vai levar a outros palestrantes para a ação. Eu queria que você traga também a sua dica para essa pessoa que está assistindo a gente, esse palestrante que está assistindo a gente, que ainda não sentiu que é o momento, está com muito medo de entrar de vez no mercado de palestras, porque é uma oportunidade legal. Qual seria a dica que você daria para essa pessoa que tem conhecimento, tem capacidade, tem vontade, gosta, mas ainda não conseguiu coragem? Busque aonde você tem o caminho. Ande com as pessoas certas, sente na mesa das pessoas certas, converse, comece a entender aonde buscar esse mercado, como fazer, coloque-se em movimento. Não importa, estou repetindo essa palavra, mas é porque a ação e o movimento é que vai gerar todo o resultado que a gente espera. Então, se jogue, coloque em movimento, mas busque os caminhos adequados. Busque quem vai te ajudar mesmo nesse processo. Porque é um mundo novo, é um mundo diferente. Para quem não trabalhava com isso, é um mundo diferente. Então, precisa de uma mentoria, de um direcionamento mesmo. Que legal. E se as pessoas que estão assistindo a gente quiserem encontrar a Paty, como é que faz? Contratar a Paty. Contratar e encontrar. Como é que faz? Para me contratar, Motivação Palestras. Ela já tem até um perfil lá, né? Tem, tá lá. Para me contratar, Motivação Palestras. E quer melhorar a sua comunicação, quer ter uma comunicação mais eficaz, seja no seu emprego, você quer aumentar o seu salário, conseguir um cargo novo, ou você quer engajar a sua equipe, já me segue nas redes sociais, que lá sempre tem um conteúdo técnico, bem curtinho, mas específico, falando sobre técnicas de comunicação, ali para você assistir e começar a aplicar no minuto seguinte. E qual que é a rede social? Paty com I, Paty com I. Se pronuncia Jung, mas é Paty Jung. P-A-T-I e o Jung, J-U-N-G. Paty Jung. Aí, uma última coisa, Paty. Você aqui, durante essa nossa conversa, falou bastante bem sobre o MBA e sobre a gente. E às vezes alguém que está assistindo a gente pela primeira vez pode olhar isso e achar, sei lá, que isso é só porque você conhece a gente, alguma coisa do tipo. Se colocando na situação e na visão dessa pessoa, o que você diria para eles? Olha, você pode conhecer o MBA só pelo conteúdo que vocês disponibilizam. Se seguir vocês nas redes sociais, assistir as lives no YouTube, já tem muito conteúdo que vocês entregam gratuitamente. Imagina sentar, ter uma mentoria de 1, 2 horas com vocês. O potencial que vocês colocam na nossa vida porque daí já é direcionado, é específico, é individualizado. Então, assim, vai nas redes sociais, conhece o MBA, que entrega muito nas redes sociais. Você pode assistir as aulas lá, você vai conhecer desse mundo corporativo e de palestras. E daí não tem como não acreditar em vocês. Agradecer a Paty e parabenizar ela por esse movimento. Eu acho que a palavra é essa mesmo, movimento. Não tem como, foi a nossa tríade, né? Do ser, fazer, para ter. Se você
não for a pessoa do movimento, se você não se tornar essa pessoa, dificilmente você vai conseguir fazer certo e quase que impossível você ter. Então é isso, minhas considerações finais com relação ao que eu aprendi hoje com a Paty aqui. Palestrante, me fala uma coisa, que história fantástica é essa da Paty, não? Quanta coisa interessante ela fez. E você também pode fazer. Inclusive, você já pode começar se inscrevendo na Jornada do Palestrante Profissional, que vai acontecer na próxima semana com aulas na segunda, na quarta, na sexta e no domingo, que é uma das aulas que eu julgo mais importante de todo o curso. Mas enfim, assim como a Paty, que ela também já esteve aí no seu lugar, ela também já se inscreveu em um evento desse, em um curso desse, ela já participou, ela fez todo o trajeto que você também precisa fazer se você quiser se tornar um palestrante profissional e viver 100% de palestra. Então, se você ainda não está inscrito na Jornada do Palestrante Profissional, clica e se inscreve agora mesmo, garante a tua vaga. Vai lá, clica, vai ter um botão, vai ter um link em algum lugar desse vídeo aqui e eu tenho certeza que você vai transformar a sua carreira como palestrante.